dissecar com vocês o descontentamento. Eu quero mostrar para vocês a anatomia do descontentamento. De onde nasce o descontentamento? Como nasce o descontentamento? Em todos os sentidos. O que esse descontentamento produz? E como nós podemos curar o descontentamento? Nós vamos começar isto hoje, pela manhã, e Deus permitindo à noite, com a prescrição final para se combater o descontentamento. Nós estamos estudando o profeta Ageu. Começamos semana passada. Estudamos o capítulo 1, hoje nós estudaremos o capítulo 2. O nome da série é O Segredo do Contentamento. E a mensagem de hoje tratará da anatomia do descontentamento. Meu povo, este é o momento da história quando os profetas da sedução, através de publicidades e propagandas, profetas da sedução através de digital influencers, ou influenciadores digitais que emprestam ou vendem sua imagem em perfis e redes sociais. Nossa, é a época em que os profetas da sedução fazem de tudo para vender para nós a magia dos produtos, com promessas de realização, com promessas de felicidade. Esses profissionais ou celebridades, se eles forem digital influencers, usam os mesmos recursos dos profetas e dos apóstolos de verdade, aqueles da Bíblia. Como nós vimos domingo passado, essa gente lança mão de imperativos. Beba Coca-Cola. Persuasão, só homo lava mais branco. Promessas, com avanço elas avançam. Avançam tanto que não tem mais avanço. Essa semana eu procurei nas farmácias. Acabou. Não precisa me dar de presente. Foi só curiosidade. Quando esses profetas não usam palavras, eles atuam de tal modo a vender algum estilo de vida empoderado, embelezado, encantado por produtos. Essa gente está por toda parte, nos púlpitos e nas propagandas, nas postagens de igrejas e nos programas de TV. Mas como todos nós sabemos, e por experiência própria, o resultado é bem diferente da promessa. Por mais que as pessoas consumam, as pessoas continuam insatisfeitas e descontentes. As contas bancárias estão estouradas, os limites dos cartões de créditos estão extrapolados e nunca fomos tão materialistas. Os relacionamentos jamais foram tão utilitários. E Deus nisso tudo, Deus é apenas um meio para o consumo. Deus é um meio para a minha conquista. Deus é um meio para a bênção que eu quero ter para poder esbanjá-la em meus próprios prazeres. Tiago 4, versículo 3. Em face dessa tragédia, como então a gente deve viver? E viver contente? Como sossegar a alma e se satisfazer em Deus? Em busca dessas respostas foi que iniciamos domingo passado essa série de mensagens em Ageu, que é o antepenúltimo profeta do Antigo Testamento. De trás para frente você tem Malaquias, o penúltimo Zacarias e o antepenúltimo Ageu. Ageu é um profeta pós-cativeiro babilônico, é um profeta pós-exílio na Babilônia. E ele nos ensina o segredo do contentamento. O segredo do contentamento, segundo Ageu nos revela, poderá ser aprendido de 4 maneiras. Definindo prioridades, capítulo 1.
dominando pensamentos, capítulo 2, de 1 a 9, descartando pecados, capítulo 2, de 10 a 19, e dependendo das promessas de Deus, capítulo 2, de 20 a 23. Trocando em miúdos, o segredo do contentamento, gente, ele passa pelo saber lidar com prioridades, saber lidar com pensamentos. O contentamento passa por saber lidar com pecados e saber lidar com promessas. Nosso estudo de Ageu 1 na semana passada nos proporcionou um mergulho na primeira de 4 mensagens do profeta neste livro. Como é que eu fiz as divisões? Eu me baseei nas próprias mensagens de Ageu. O livro de Ageu está tecido em torno de 4 sermões que Ageu mesmo pregou. 4 sermões e as subsequentes respostas ou reações do povo às mensagens de Ageu. A primeira mensagem do profeta é Ageu 1, de 1 a 11. E aí do 12 ao 15, o povo responde ao primeiro sermão. O segundo sermão de Ageu é o capítulo 2, de 1 a 9. O terceiro sermão de Ageu é o capítulo 2, de 10 a 19. E o quarto sermão de Ageu é o capítulo 2, de 20 a 23. Veja, um livro tão pequeno, mas tecido em torno de 4 mensagens. Isso já nos revela qual é o método de Deus para reavivar o seu povo. Não são programas de igreja, mas pregação da palavra. Foi pela pregação que Ageu e Zacarias, como vimos semana passada, Ageu e Zacarias pregando e pregando e pregando, e incansavelmente, o povo foi se reacendendo. Agora, é difícil a tarefa do profeta, porque ao passo que ele prega para despertar o povo, ele prega também para condenar aqueles que se recusam a acordar para Deus. Foi isso que Deus disse a Isaías no capítulo 6, lá no final do capítulo. Isaías, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar, mas esse povo não vai te ouvir. E você vai continuar pregando, mesmo que eles não te ouçam, porque a sua tarefa não é só despertar a fé dos eleitos de Deus, mas é também a de condenar os que se recusam a crer. E é pela pregação que tudo isso acontece. Deus disse ao profeta Jeremias: Jeremias, você vai pregar, e o que você vai fazer durante anos em Israel pregando será arrancar tocos, arrancar pedras, preparar o terreno. O método de Deus é a pregação, não são os programas. Na primeira mensagem, Ageu, capítulo 1, de 1 a 15, o capítulo inteiro, o profeta repreendeu o povo. O povo estava negligenciando a obra do templo e atribuiu as frustrações, os fracassos, os descontentamentos daquela gente. Ageu atribuiu tudo isso à negligência à obra do templo. O descontentamento deles era fruto de prioridades mal ordenadas. Eles haviam abandonado a glória de Deus em busca da glória de suas próprias casas. E Ageu diz: não pode ser assim. Primeiro que é pecado, e segundo porque você nunca vai se satisfazer fazendo da sua vida, fazendo de si mesmo o centro de todas as coisas. Nós não fomos criados para ser o centro do coração de Deus. Nós não fomos criados para ter a nossa própria vida como sendo o centro de tudo. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, na segunda carta, ele vai dizer que a salvação consiste em Deus, por meio de Cristo, na força do Espírito Santo, nos salvar de nós mesmos. A salvação é você aprender a tirar os olhos de si mesmo. E aí Ageu diz: o problema de vocês, capítulo 1 de Ageu, é que vocês aprenderam a viver olhando para si mesmos.
O teor do primeiro sermão de Ageu foi o seguinte: quando vocês, povo de Deus, abandonaram a alegria da glória de Deus na construção do templo, Ageu 1, verso 8. Quando vocês abandonaram isso, buscando com ardor o prazer em suas casas luxuosas, em suas casas de fino acabamento, Ageu 1, verso 4. Na verdade, o que vocês encontraram, o que vocês provaram, foram doses de decepção, doses de privação. Capítulo 1, de 5 a 11. Mas o bom desse povo, e como seria bom para nós crentes se fôssemos como essa gente de Ageu. Veja que Ageu não foi nem um pouco delicado com eles. Ageu foi duro. A pregação de Ageu foi dura. Mas a resposta do povo foi de quebrantamento. Ageu 1, de 12 a 15. Sabe qual é a coisa mais triste para um pastor? É ele ser jantado ou almoçado por ovelhas. Termina o culto, às vezes você se reúne no final aqui mesmo, isso em qualquer igreja. Aí vai para casa, vai almoçar ou vai jantar e almoçam o pastor, e jantam o pastor. Você viu o que ele falou? Não concordo com ele. Está errado. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Chama o pastor, senta com o pastor. Pastor, eu não, acho que, né, o que o senhor me diz? Para mim não está descendo redondo. Isso é cristão, meu povo. Mas esse povo aqui não, esse povo recebeu as palavras de Ageu como sendo palavras de Deus. Palavras duras, leia para você ver. E eu fiz todo trabalho, eu me esforcei aqui no domingo passado, mostrando o contexto, para você entender como aquele povo tinha grandes argumentos para fazer o que estavam fazendo. Mas o povo, eles respondem com arrependimento, verso 12 ao 15. Eles respondem com fé. Esse povo me faz lembrar os Tessalonicenses, que quando ouviram a pregação de Paulo, diz lá Paulo na carta, ele diz: vocês receberam a minha palavra como de fato ela é, não palavra de homens, palavra de Deus para vocês. É assim que a gente cresce, é assim que você ensina seus filhos. O pastor pregou, às vezes foi duro, às vezes foi mal colocado, porque eu erro, eu sou humano, eu não vou acertar sempre. E aí, em vez de almoçar, de jantar, de fazer do pastor o churrasco, e seus filhos vendo, e seus filhos aprendendo, que quando você ouve algo que você não gosta, seja por que motivo for, em vez de você ou buscar em Deus sabedoria para ver, o erro é meu mesmo, Deus, ou não, ele está errado, então eu vou tratar isso de forma cristã. Seu filho está aprendendo que quando ele não gostar, o que tem que fazer é criticar. E isso mata a alma do filho, do neto, mata a alma das pessoas. Lá em casa, eu sempre disse: vocês e eu estamos errados até que provem o contrário. O professor fala do seu filho, você corre e fala: não, meu filho não é assim. E a gente está ensinando tudo errado. Isso. E não pense você que eu estou forçando o texto para dizer o que eu estou dizendo, porque não estou. O texto, capítulo 1, a partir do 12, é uma resposta de arrependimento, é uma resposta de fé a uma pregação que foi dura, mas necessária, para que aquele povo se arrependesse e encontrasse o verdadeiro contentamento na glória de Deus. Então Ageu nos ensinou que, se a glória de Deus não for a grande prioridade da sua vida, da minha vida, se o prazer de Deus na glória dele mesmo, porque qual é o grande prazer de Deus? É na glória do Filho Jesus. Este é o meu Filho amado, disse Deus Pai, este é o meu Filho amado Jesus Cristo, em quem minha alma tem todo o prazer. Esse é o deleite de Deus. E o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa grande satisfação estará naquilo que Deus mais se deleita. E aquilo em que Deus mais se deleita é a glória do Filho.
E esse povo abandonou a glória de Deus, a glória da construção do templo, que apontava para o Filho. E aí, Ageu diz: não vai adiantar nada vocês continuarem se esforçando, buscando outros prazeres. Esses prazeres são passageiros, esses prazeres são insaciáveis. Vocês têm que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o segredo número 1 de Ageu para o contentamento cristão. E desse modo, para a gente aprender que as prioridades são o reino de Deus e a sua justiça, para a gente encontrar contentamento nisso, você precisa, como vimos, priorizar o culto cristão dominical, porque a mensagem de Ageu veio no dia do Senhor, nós vimos isso no capítulo 1. Você precisa praticar a leitura bíblica e a arte de ouvir exposições bíblicas, porque a cura para esse povo esteve na palavra que Ageu pregou, Zacarias pregou. E você precisa colocar em prática, pela fé, tudo o que o Senhor tem falado com você, pela Bíblia e pela vida daqueles que ensinam você. E é assim que a gente reordena as nossas prioridades. Por isso eu comecei esse culto falando tanto das atividades lá na hora dos avisos. As crianças na escola bíblica, os adolescentes sendo instruídos aos sábados, jovens adultos às sextas-feiras no Refugiados, com a escola de teologia. O discipulado 1 a 1, o culto público, coletivo, manhã e noite. A vida da igreja tem que girar em torno da igreja. A gente vive numa época em que as pessoas falam que não. Peguem as primeiras atas desta igreja e veja quanto tempo duravam os cultos. Era maravilhoso. Pega qual era e veja qual eram as atividades daquela gente no domingo. Culto, evangelização à tarde. A vida em torno da igreja no dia do Senhor, isso é fundamental para nós. Isaías, que foi um profeta, que eu já citei, e viveu antes do exílio, advertindo o povo para que o povo pudesse se arrepender e mudar de vida, para não ter que ir para o cativeiro. Isaías, ele trouxe uma palavra no capítulo 55, abra lá, e você vai ver que essa palavra de Isaías corrobora com o que Ageu 1 pregou. Olha o que Isaías disse. Isaías 55, de 1 a 3. Isaías estava lidando com um povo descontente, com um povo não saciado, um povo que, por ter abandonado a glória de Deus, iria para o cativeiro, mas Deus estava dando a chance. Olha, busquem o contentamento naquilo que de fato satisfaz, naquilo que de fato glorifica a Deus. Isaías 55, esse é o teor da mensagem do profeta. Versos 1 a 3. Alguém tem sede? Isaías sabia que aquela gente estava com sede. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. E aí ele mostra onde o povo estava buscando se saciar. Com dinheiro, pagando por coisas que não satisfaz. Olha o verso 2. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece, ou naquilo que não é pão? Por que gastar seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me. Então o verbo, o imperativo aqui no verso 2, ouçam-me, é o modo de Isaías dizer: quando vocês ouvem as palavras de Deus pela minha pregação, quando vocês me ouvem, vocês matam a sede. Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos. Inclinai os vossos ouvidos a mim. Escutem-me e a sua alma viverá. Esse é o versículo que está na porta da nossa igreja. Isaías 55, 3. Venham a mim com os ouvidos abertos diariamente na leitura devocional. Venham a mim com os ouvidos abertos dominicalmente nos cultos da igreja. Venham, escutem, e vocês vão encontrar vida. Farei com vocês uma aliança permanente.
o amor que fielmente prometia Davi. Meu povo, a esperança em Deus é o que satisfaz. A mesma esperança da criança que se saciou no seio da mãe. Já viu como é que o bebê sente o cheiro do leite, sente o cheiro da mãe? Eu sempre brinquei com os meus filhos, eu pegava e falava, vem mamar na peitola do papai. E punha a cabecinha deles aqui, e eles ficavam assim, e não mamava. Porque não tem cheiro de leite, não é o seio da mamãe. Mas a mamãe, só de passar perto, o bichinho já baba. E um dia o Samuel achou que a mamãe não estava dando leite na dose certa, e ele lascou o dente no seio da mamãe. E eu falei, não morde nesse peito. Por quê? Porque ele quer leite, e ele sabe que o leite que vai saciá-lo está no seio da mamãe. Que bobeira é essa, pastor? Onde você arrumou isso? Salmo 131. Salmo 131, versos 1 e 2. Até o 3, na verdade, que o Salmo tem 3 versículos. Senhor, meu coração não é orgulhoso, disse Davi, e meus olhos não são arrogantes. Esse é o problema do descontente. Meu povo, o descontente tem no fundo do seu coração orgulho. Essa é a raiz. E embaixo da camada do orgulho tem outra ainda, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas você começa a dissecar o descontentamento, o que vem debaixo dele é orgulho, é arrogância. Não gostei, não é desse jeito, não é do meu jeito. E aí Davi diz, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, ao antídoto, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Já mamou o suficiente e não chora mais. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada, uma criança saciada, confiante, descansada no seio da mãe. É aí que se encontra o contentamento, no seio da palavra de Deus. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Qual é a camada última do descontentamento? Versículo 3. Qual é a camada última? Eu quero que você defina numa palavra para mim. Qual é a camada última do descontentamento? Então veja bem, olhe para mim. Descontentamento é a superfície. Aí o descontentamento aparece na forma de murmuração, de reclamação, de consumismo e outras coisas mais. O que a psicologia e os psiquiatras vão chamar de compulsões e etc. O descontentamento se apresenta com essas caras: murmuração, consumismo, compulsões, etc. Vícios, etc. Debaixo disso, o salmista diz, tem um orgulho, tem uma arrogância. Mas é curioso que, quando ele termina o salmo no verso 3, ele diz o que de fato está lá na raiz do orgulho ou da arrogância que dão a luz ao descontentamento. E o que está na raiz? Verso 3. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Defina para mim numa palavra a raiz do descontentamento. Vou te ajudar. Em 2 palavras, que é o que está mais óbvio no texto, descontentamento é falta de esperança. Numa palavra, descontentamento é fruto de incredulidade. Jesus disse isso, Mateus 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E nesse contexto Jesus vai dizer, olha, creiam em mim. Creiam na minha bondade. Vocês não têm fé na minha bondade, na minha providência, no meu cuidado. E essa incredulidade faz vocês serem ansiosos.
É Jesus que está dizendo, não sou eu. Então não dá para você tratar um ansioso, um orgulhoso, um arrogante, um descontente, um murmurador, sem você ir na raiz. E a raiz é o que diz o Salmo 131:3. Israel, sabe por que vocês estão descontentes? Porque vocês não têm a esperança em Deus. Coloquem a esperança em Deus, tenham fé em Deus. Como? Sabe quando a criança está com fome, ela procura o seio da mamãe e mama, e mama, e mama, e mama. Como o onesífero, acaba o leite da coitada da Renara. E o Ken tem que comprar Nan, porque quer mais leite. E só vai saciar depois que mamar o suficiente. Israel, coloque a sua esperança em Deus. Mame de Deus. Sugue da palavra de Deus. Essa é a lição número 1 de Ageu, para quem quer aprender o contentamento. Aprenda a se regozijar na glória de Deus. Para tanto, lance mão de se reunir nos cultos dominicais da igreja. Lance mão de refletir nas Escrituras diariamente, dominicalmente. E aprenda a responder com arrependimento, fé e obediência, sempre que algo errado ou pecaminoso for iluminado no seu coração. Não se defenda. Sua autodefesa nesse caso é suicídio espiritual. Ageu 2. O capítulo 2 contém as outras 3 mensagens de Ageu. Esse capítulo, em síntese, o capítulo 2, que é o último capítulo do livro, na verdade, ele vai fazer 3 coisas em 3 mensagens. A primeira mensagem, de 1 a 9. Ageu vai encorajar o povo, dando ao povo o prospecto de um templo glorioso. Segundo, Ageu vai incitar o povo a uma obediência contínua, versos 10 a 19. E vai apresentar o prospecto de bênção para o presente. Celeiros abastecidos, Ageu 2, de 10 a 19. Porque veja, tudo que eles sempre quiseram eram celeiros cheios, capítulo 1. E por isso eles trabalharam, mas eles tinham abandonado a glória de Deus. E o que acontecia? Os celeiros estavam vazios. E Deus diz: quando vocês reordenarem as prioridades de vocês e acharem o contentamento em mim, os celeiros de vocês vão se encher de novo. E aí você talvez possa ter conhecido isso de perto. Sabe aquela vovó na família da gente, piedosa? Ou a mamãe ou o papai piedosos, que ganha pouco, às vezes salário mínimo, e o filho ganha às vezes o dobro, o triplo, o neto ganha mais do que a vovó, e direto a vovó tem um trocadinho para dar para o neto e para o filho. O dela é tão pouco e sobra. O dele, o do neto, do filho, da avó, o da filha, é tanto e sempre falta. Ageu vai dizer: o segredo não está na quantidade que ganha. O segredo está em onde está seu coração. E aí, quando você aprende a reordenar suas prioridades, para de viver para si mesmo, viva para Deus, para os dízimos, para as ofertas, para as campanhas missionárias, para alguém do lado que você sabe que está com necessidade, você vai lá e ajuda. Deus multiplica isso. Primeiro, porque vai ser glorioso para Ele. Segundo, porque Ele vai perceber, vai saber: esse é um bom mordomo dos recursos que eu dou para Ele, e eu vou dar mais. E quanto mais Deus dá, é porque mais Ele quer que você reparta. Socialismo não ensina isso. A Bíblia ensina. Capitalismo estraga isso. A Bíblia corrige. E é triste, porque eu sei, começa de você, jovem. Começa a ganhar seu primeiro salário, suas primeiras coisas. Pode observar no que você investe.
dízimo é a última coisa, ofertar nunca. Graças a Deus eu não soube quem, mas eu me lembro quando a gente começou a fazer os pedidos de oferta para os lanches no refugiado, um jovem disse para o outro, e lembre-se do que Eclesiastes diz, não fique falando em voz alta, porque os pássaros levam o recado para o rei. E chegou para mim a notícia de que esse jovem teria dito, não vou dar não. A igreja tem dízimo e oferta para isso. Oh, meu povo, como é que esse moço tão novo, eu não sei quem é, e não me contem, como é que esse moço tão novo já foi estragado desse jeito? Você tem que ser o primeiro a dar, moço. Viu um jovem com um tênis furado, não compre o mais caro, compre o mais barato, e dê um bom para ele. É assim que se faz, é assim que se multiplica, e é assim que Deus faz celeiros superabundarem. Mas o sonho dessa geração jovem, você sabe disso melhor que eu, o sonho deles é chegar no primeiro 1 milhão antes de 30 anos. Meu Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, diz Paulo. E deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado nenhum ser milionário, viu? Nenhum. Nenhum pecado ser milionário. Na história do povo de Deus, Deus fez de milhares e milhares milionários. Mas na história do povo de Deus, quanto mais Deus dá a alguém, mais Deus espera que ele reparta. Esse é o princípio, essa é a matemática bíblica. E aí você vai ver seus celeiros se encherem, mas eu estou adiantando, é o sermão de Ageu 2, de 10 a 19. E por fim, Ageu vai assegurar o futuro certo do reino de Deus, os versículos 20 a 23 do capítulo 2. Mas veja comigo agora, a mensagem dessa manhã é apenas introdutória para a noite. Eu quero chamar sua atenção para a segunda mensagem de Joel, segundo sermão dele. Joel não, Ageu. Ageu 2, de 1 a 9. Leia comigo. Leia esse sermão dele. Lembra? Do 1, verso 1 ao 11, Ageu pregou, certo? E capítulo 1, de 12 a 15, o povo respondeu. Capítulo 2, de 1 a 9, Ageu prega de novo. Ageu 2, de 1 a 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, se você comparar a data desse segundo sermão com a do primeiro sermão, lá no Ageu 1:1, você vai ver que não se passou em 1 mês e alguns dias, 1 mês e 17 dias, se não me engano. Todo aquele arrependimento do fim do capítulo 1, em menos de 2 meses, foi por água abaixo. É assim é o povo de Deus. Menos de 2 meses, todo aquele quebrantamento deu lugar de novo à apatia espiritual. Aí Ageu prega de novo. Ageu 2:1. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo. Diga o quê? Verso 3. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Ageu está falando assim, você se lembra dos velhos e bons tempos do grande templo de Salomão? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Como? Como ele lhes parece agora? Por que Ageu está fazendo essa pergunta? Você vai ver daqui a pouco, mas eu me adianto e te digo. É que os mais antigos que estavam envolvidos na reconstrução do templo, e aqui uma palavra de amor aos mais antigos, cuidado para não idolatrar os velhos e bons tempos. Os mais antigos viam aquele novo templo ser construído e diziam, é muito ruim, é muito feio, é insignificante. Verso 3, na NVT diz, parece insignificante. E aí você começa a entender que eles caíram na apatia de novo,
Porque uma vez que eles obedeceram à primeira mensagem de Joel e começaram a trabalhar, eles olharam para o que eles estavam construindo e começou a comparar o que eles estavam fazendo com aquilo que um dia foi, e aí eles disseram: não, hoje é muito insignificante, ó, antes era glorioso, agora não. Olha o outro problema do descontentamento, é você pôr a mão na massa com os olhos em outros lugares. Algum de vocês se lembra deste templo em sua glória antiga? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas, assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, governador. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Ele sai do governador, passa pelo pastor, chega no povo. E diz: todos vocês sejam fortes, mãos à obra. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo, sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos? Por que essa repetição? Você já deveria estar perguntando. Verso 9: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Meu Deus, para que tanto Senhor dos Exércitos? Para dizer para eles: olha, os olhos de vocês estão no lugar errado. Estão em comparações mundanas, pequenas. O tamanho do segundo templo em relação ao tamanho do primeiro templo. Os olhos de vocês estão em tamanho, estão em tesouros, estão em ouro. Ouro e prata me pertencem, são meus. Os olhos de vocês tinham que estar no Senhor dos Exércitos, que está com vocês. E essa expressão, Senhor dos Exércitos, é Senhor das hostes angelicais. Yahvé, Senhor aqui é tudo em maiúsculo, S-E-N-H-O-R, tudo em maiúsculo, é o nome próprio de Deus, Yahvé. O Yahvé dos anjos celestiais. Então veja, se na primeira mensagem em Ageu 1, de 1 a 15, Ageu denunciou o descontentamento do povo com a glória de Deus, quando aqueles repatriados, aqueles trazidos de volta da Babilônia para Jerusalém, quando eles deixaram de priorizar a construção do templo em detrimento das casas de luxo de cada um deles, se essa foi a tônica da primeira mensagem, na segunda mensagem aqui, o profeta denuncia o descontentamento do povo na forma de murmuração nostálgica, por parte daqueles que tinham visto a glória do primeiro templo, aquele que foi destruído pelos babilônios, e por isso que Ageu vai neles, Ageu cutuca eles, capítulo 2, verso 3. Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Ageu cutuca a onça com vara curta. Ageu vai nos anciãos, porque Ageu sabe que há momentos em que os anciãos podem atrapalhar a obra. E era o que estava acontecendo. Como lhes parece agora, em comparação com o anterior? Gente, para você ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo, leia o relato de Esdras. Esdras 3, abra lá e leia comigo. Esdras 3, de 8 a 13. A construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano depois da chegada
a Jerusalém. Eles chegaram a Jerusalém. 2 anos e 2 meses depois, eles começaram a reconstruir o templo. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo o governador Zorobabel e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Verso 10. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, esse que Ageu está incentivando eles a reconstruir. Quando eles terminaram o alicerce, os sacerdotes puseram suas vestes, tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para o louvor ao Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Ou seja, o culto começa. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. O Senhor é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Agora ouça as reações. Ouça a mistura de vibração com murmuração. Isso destrói uma igreja. Isso destrói uma família. Isso destrói casamento. Isso destrói amizades. Então, todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Eles estavam vibrando porque estava sendo refeito aquele templo. Agora olha o verso 12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, sabe os grandões, as colunas da igreja? Gente, não tem nenhuma mensagem subliminar aqui. Na CIB não tem dono. Graças a Deus, digo de coração. Por favor, não vejam eu dizendo isso como dizendo, pastor está mandando recado para alguém? Não, eu me orgulho de cada um dos nossos diáconos, de coração. Mas isso aqui acontece. Se não neste momento aqui, graças a Deus, pode ser que em algum momento no futuro. E certamente em vários lugares neste momento, isso aqui está acontecendo. E pode acontecer na sua família. Enquanto o marido, digamos, celebra que está conseguindo começar de novo alguma coisa, a mulher olha e fala, não. E vice-versa. Então, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. E aí sabe o que aconteceu? Os alegres começaram a gritar mais alto, tentando abafar o choro e a murmuração dos mais velhos. E os mais velhos gritavam mais alto para poderem ser ouvidos. Virou uma Babel. Olha o verso 13. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho. Num barulho. Quantas famílias hoje são barulho? Igrejas são barulho. Tão forte que se podia ouvir de muito longe. Percebeu, gente, como o descontentamento é uma praga que consome e contamina a pessoa por inteiro? E não só a pessoa, contamina a todos os que estão por perto dela. E isso acontece de pelo menos 2 maneiras. Primeiro, o descontentamento nos acorrenta pela incredulidade. Aliás, eu já disse isso hoje aqui. Descontentamento é fruto de incredulidade. Agora, deixe-me explicar o que isso significa. Incredulidade como, pastor? Incredulidade no sentido seguinte: a pessoa crê que, se ela priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus e a glória de Deus em detrimento dos seus gostos pessoais, agendas particulares, a pessoa crê que se ela virar um pouquinho as costas para si mesma e colocar os olhos em Deus, ela acredita que ela não será feliz. Essa é a raiz da incredulidade.
é você achar que se você se dedicar ainda mais para Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para o fazer discípulos, o falar de Jesus, a pessoa crê que se ela fizer isso e abrir mão das coisas dela aqui, ela crê não será feliz. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, eu não creio que Deus é todo suficiente para eu me dedicar exclusivamente para Ele. Por isso a raiz do descontentamento é a incredulidade. E o profeta Jeremias denunciou isso. Jeremias 2,13. Olha o que Jeremias disse, antes do cativeiro babilônico. Meu povo cometeu 2 pecados, 2 maldades, diz Jeremias. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, ou seja, não vamos beber de Deus, Deus não vai saciar, incredulidade. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si mesmos cisternas rachadas. Não, essas cisternas que a gente vai cavar, essas coisas que a gente vai fazer com as próprias mãos, isso vai nos saciar. Deus não sacia. Então eles abandonaram a Deus, a fonte de água viva, aquela que somente ela satisfaz, e cavaram para si cisternas rachadas. Agora, qual é o problema com essas cisternas que as nossas mãos produzem? Essas cisternas não podem reter água, a água vaza. Não se banca. Trocando em miúdos, o descontentamento é fruto da incredulidade. Você abandona Deus por outra coisa, você abandona Deus para os seus programas, para os seus planos, para as suas prioridades. E às vezes essas prioridades são boas, as dos dias de Ageu eram boas. Eles queriam comida, eles queriam bebida, eles queriam casa, eles queriam roupa, eles queriam saúde, eles queriam família. Nada disso é ruim em si mesmo. Mas quando se torna um ídolo, a prioridade número 1, como que dizendo, não, eu vou cuidar da minha família, eu vou me trancar na minha família. A igreja de Jesus Cristo é mais importante que a minha e a sua família. A igreja de Jesus Cristo no sentido universal, eu digo. Porque no céu não tem famílias, mas no céu tem igreja. A família na terra hoje serve, como Paulo vai dizer em Efésios 5, não pensem que eu estou sendo radical inventando, não estou. O mistério do casamento, Efésios 5, Paulo diz, o mistério do casamento serve ao propósito de revelar o amor de Cristo pela igreja. A igreja, o povo de Deus. E quando você vive para esse propósito de se gastar pelo outro, pelas ovelhas de Cristo, alcançá-las com o Evangelho, discipulá-las, investir nas estruturas de treliça que são necessárias para que essa videira de Jesus floresça. Quando você começa a investir sua vida nisso, você encontra prazer. Mas a gente não acredita nisso. A gente acredita nas cisternas que a gente constrói, rachadas. Quais são essas cisternas? Tantas vezes, não, eu vou na igreja, não precisa ir tanto assim. Eu leio, mas não é tanto assim. Eu faço, mas não é tanto assim. E aí você fica dividido entre 2 senhores. Então o descontentamento, ele te acorrenta pela incredulidade. Mas em segundo lugar, o descontentamento te escraviza pela insatisfação. Gente, o descontentamento é uma micose que não sara. Micoses levam semanas, meses, anos para sarar. E muitas vezes não saram. Eu já disse isso. Você para de usar o remédio, de repente a coceira volta, a unha apodrece. O fungo não morreu. Assim é o descontentamento. Em Ageu 1, nós vimos como a incredulidade deu à luz o contentamento. E em Ageu 2, de 1 a 9, nós vemos como o descontentamento é capaz de nos escravizar com insatisfação. Nós já lemos o texto, você deve ter percebido o mecanismo. O povo ouviu o profeta colocando
as mãos na obra e chamando eles para colocarem as mãos na obra, e eles começaram a fazer isso, e depois de 1 mês e 17 dias, eles olharam para a fundação do templo novo que eles estavam construídos, e os mais velhos começaram a lembrar do primeiro templo, e disseram: não, esse aqui é insignificante, é feio. E aí, insatisfeitos, eles começaram a chorar, começaram a contaminar. Aqueles mais novos que não tinham visto a glória do primeiro templo, estavam felizes porque estavam fazendo. E aí, em vez de todos se concentrarem na mesma obra, ficaram discutindo tradições. Olha como o diabo sabe fazer o povo de Deus brigar. Olha como o diabo sabe fazer você ficar olhando para o passado. O descontentamento nos ataca quando a gente está dedicado à glória de Deus. Era o que estava acontecendo. Os mais novos, os mais velhos, todos estavam ali naquele momento dedicados à glória de Deus. Todos. Só que quando a coisa começou a andar, o descontentamento fez eles olharem e eles ficam insatisfeitos. Como é que a gente combate essa praga? Como é que a gente combate esse descontentamento que, uma vez que a gente pôs a mão no arado, você começou a trabalhar pela reconstrução da sua família, você começou a trabalhar pela reconstrução da sua vida em Cristo, você começou de novo, você pôs a mão e aí de repente você começa a fazer comparações. E você então patina e não sai no lugar, e pior, contamina-os ao redor. Em Ageu 1, o antídoto foi: redefina prioridades, busque a glória de Deus. Em Ageu 2, de 1 a 9, o remédio é: domine os seus pensamentos. Domine esses pensamentos que te bombardeia para te desencorajar. Então a pergunta: como é que a gente combate a praga, o fungo, a micose do descontentamento, uma vez que nós nos propusemos a buscar a glória de Deus, fazendo da glória de Deus a nossa prioridade? Como é que a gente lida? É lidando com a frustração. A frustração é o pano de fundo desta passagem de Ageu. Tá certo, agora nós vamos reconstruir o templo, e a expectativa era: nós faremos um templo tão glorioso, ou mais glorioso do que foi o de Salomão, que os babilônios destruíram. E aí a obra começa, eles olham e falam: gente, é menor que o primeiro, é insignificante. Onde é que você tem colocado os seus olhos nesse momento da sua vida? Quando você tenta reconstruir sua vida dos cacos e dos pós. Seus olhos têm que estar no Senhor dos Exércitos. Gente, as tropas de Nabucodonosor tinham levado as pessoas para o cativeiro. Ficaram lá a essa altura de Ageu 50 anos. Deus faz Ciro da Pérsia tomar o poder dos babilônios. Ciro decreta, o povo volta, e volta com a permissão, com salvo-conduto, com alvará, para construir o templo de Deus. Mas no primeiro momento, eles deixam o templo de lado e vão cuidar das suas próprias casas luxuosas. E vão plantar, e vão cuidar dos celeiros. E Deus fala: tem que ser simultâneo. Eles começam a trabalhar. Mas aí eles olham e dizem: é pequeno demais. Não pode ser de Deus. Não dá para ser de Deus. Deus não faria isso com a gente. Deus não nos daria algo menor do que um dia nós tivemos. E aí Deus começa a tratar dele. Como é que Deus faz isso? Deus começa a prescrever. Deus começa a falar de novo nesse segundo sermão. E Ageu diz, em primeiro lugar, eu não vou desembrulhar isso agora, faremos à noite, mas para você situar e eu concluir. Primeira coisa que Ageu faz, Ageu diz: olha, para de olhar para o que o templo um dia foi e comparar com o que nós estamos fazendo agora. Para com isso. Olhe para Deus. Olha o que está dito aqui, versículos 1 a 5, mas especialmente no versículo 4. No versículo 3,
Ageu perguntou àqueles mais velhos que choravam: vocês viram a glória do primeiro templo, a glória do antigo templo? E como ele parece a vocês agora, em comparação àquele anterior? Deve parecer insignificante, né? E aí vem o antídoto. Mas assim diz o Senhor: seja forte, coragem, mãos a obras. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Espírito habita em seu meio. Ou seja, olhe para Deus. Porque se Deus está com você, mesmo que seja pequeno o que você está fazendo para recomeçar com Deus. E tantas vezes, gente, recomeçar com Deus é pequeno. Os pequenos começos Deus não despreza. Então Deus está dizendo: tire os olhos de comparações. Tire os olhos do que um dia foi. Tire os olhos do que você perdeu. Tire os olhos do que fizeram com você. Tire os olhos do pecado que cometeram contra você. Tire os olhos daquilo que você acha ser insignificante. Tire os olhos disso. Diz o Senhor: eu estou com vocês. Meu Espírito habita com vocês. E se eu estou com vocês nisso, quem é vocês para dizer que é insignificante? Então pare de olhar para o tamanho dos problemas. Comece a olhar para o Senhor. Segunda coisa, viva pela fé, não por vistas. Olha o que diz os versos 6, 7 e 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo eu sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Você não precisa ter ouro e prata, você tem que ter aquele que é o dono do ouro e da prata. Você não vive pelo que você vê agora, você vive pelo que Deus está fazendo, continuará fazendo e completará e continuará na eternidade. Esses são os olhos dos crentes, voltados para as promessas de Deus. As promessas de Deus. E por fim, eles se alimentam da esperança, versículo 9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. O vinho novo é melhor, gente. A obra que Deus faz na vida da gente, mesmo a gente tendo perdido tanto, e tantas vezes a gente perde tanto. Você perde dinheiro, você perde saúde, você perde os melhores anos da sua vida. Mas não adianta você parar nesse momento e ficar olhando para o que você perdeu, para o que um dia foi. O que você tem que fazer é: eu entrego para Deus. E você tem que olhar e dizer: a obra que o Senhor fará na minha vida agora será maior. E sabe qual é a glória da nova vida em Cristo? Não é o templo mais suntuoso, não são as coisas materiais que necessariamente Deus vai te devolver ou não. O mais glorioso é Cristo em você, porque a grande glória desse templo que eles construíram, você se lembra qual foi? João, Jesus, o Deus glorioso que se fez carne, entrou no templo de Jerusalém. Jesus, dentro do templo em Jerusalém, templo que Zorobabel aqui começou a reconstruir, templo que no começo todo mundo dizia ser pequeno, bobo, insignificante. Esse templo, depois, Herodes deu uma reformada nele e tornou ele magnífico em ouro e prata. Mas não foi o ouro e a prata de Herodes que tornaram aquele templo glorioso. O que tornou aquele templo glorioso foi que Jesus entrou nele. E quando Jesus entra na sua vida, a glória dele em você é ouro em vasos de barro. É dele que você precisa na sua vida. E tantas vezes, para a gente entender que é dele que a gente precisa, ele arranca de nós aquilo que a gente tornou ídolo: saúde, dinheiro, família, prosperidade. Ele arranca
Ele leva na Babilônia, ele arranca tudo isso, te traz de volta, te coloca na presença dele e diz: recomece, pela graça, meu Espírito habita em você, recomece, refaça. E se você ficar olhando para o passado, comparando, você não anda, você morre definitivamente. Então você tem que aprender a dominar seus pensamentos, é o que veremos hoje à noite. Antecipando a grande destruição pelas mãos dos babilônios, Abacuque, antes do cativeiro chegar, ele mudou radicalmente de postura. O Orlando leu o texto que eu quero ler com vocês agora, a gente leu juntos no início. Mas o profeta Abacuque, orgulhoso no começo, capítulo 1, Abacuque nervoso, bravo, porque Deus disse que levantaria os babilônios para disciplinar o povo dele. Abacuque diz: não, não pode ser. E aí Deus corrige Abacuque. E aí no capítulo 2, Abacuque ora e se coloca para ouvir Deus. Capítulo 3, Abacuque começa orando de novo. E olha, aquele Abacuque que começou questionando Deus, olha como é que ele termina falando de Deus. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Quais são os lugares altos? Os tesouros que nós temos escondidos em Cristo Jesus. Paulo falou disso aos Colossenses. Busquem as coisas do alto. Busquem os tesouros da nova vida em Cristo Jesus. Mantenham seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Colossenses 3, de 1 a 4. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem naquilo que vocês são em Cristo Jesus, naquilo que vocês terão em Cristo Jesus, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus nos lugares altos. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da glória dele. A glória é Cristo em nós e nós em Cristo. Gente, somente quando você e eu aprendemos a andar nos lugares altos, somente quando eu e você nos enxergamos pelo que somos em Cristo, adotados pela graça, eleitos antes da fundação do mundo, salvos, em processo de santificação, tudo aquilo que Paulo vai dizer em Efésios 1, de 1 a 15. Somente quando a gente aprende a olhar para essas coisas do alto, que Paulo diz aqui em Colossenses 3, é que você consegue vencer a cobiça e o descontentamento. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha o Colossenses 3, 5. Olha a palavrinha na NVT. Qual é a primeira palavra de Colossenses 3, 5? Portanto. Ou seja, por crer, por manter os olhos fixos nas realidades do alto. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, porque vocês têm os olhos fixos em Cristo, no que são, no que têm, no que terão em Cristo, empoderados por essa consciência, portanto, agora ele pode mandar o imperativo. Tendo nos indicado o que somos e o que temos em Cristo, agora ele impera na nossa vida e diz: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olhem para o alto, se vejam em Cristo, abracem pela fé e façam morrer o pecado em vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, fiquem longe da impureza, longe da paixão sensual, dos desejos maus e da cobiça, que é a idolatria.
Você só conseguirá vencer o descontentamento em última instância se você conseguir andar com pés firmes como o da corça, nos lugares altos, com os olhos em Cristo, se vendo nele, salvo, sendo santificado e um dia será glorificado. O descontentamento se vence com fé nas realidades das coisas do alto, com os olhos fixos em Jesus Cristo. Experimente, prove e veja, e você viverá. Oremos. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos dar essa visão gloriosa em Cristo Jesus. Só o Senhor pode nos fazer ir às coisas do alto, só o Senhor pode nos revelá-las. Só o Senhor pode nos satisfazer com essas realidades a ponto de fazermos morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de nós. Só o Senhor nos encantando com a glória de Jesus, a glória que temos nele. Só o Senhor pode nos fazer ficar longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, da sensualidade, dos desejos maus e da cobiça, da ganância. Isso é idolatria, só o Senhor pode quebrar esses ídolos em nós. Livra-nos da incredulidade dos dias de Ageu e livra-nos do descontentamento, da insatisfação. De um lado incrédulos, de outro insatisfeitos. É tudo a mesma coisa. A certeza de que não terá satisfação em Cristo, mas nas cisternas rachadas que construímos. Ó Deus, livra-nos dessa maldição. Nessa manhã, se há alguém aqui ou me ouvindo, que se viu assim, no fundo do poço do descontentamento, que o Senhor mesmo os faça tirar os olhos do que um dia foi, do que um dia aconteceu, ou da dificuldade do presente, e que esses olhos sejam pelo Teu Espírito agora colocados em Cristo, o coração revivido, e que essa regeneração produza fé, esperança e uma nova vida. Faça isso para a glória de Jesus, no nome de quem oramos. Amém.